Olá pessoal, neste vídeo vamos abordar em relação ao controle de estoque 1. O cadastro de produtos, 2. Configurações gerais e administrativas e 3. Entradas manuais e automáticas e saídas de estoque. Em relação ao cadastro de produtos, ele é feito aqui no módulo estoque. A estrutura da tela de cadastro, tanto de produtos quanto clientes, fornecedores, etc., segue basicamente esse mesmo padrão. Temos uma tabela exibindo alguns dados e logo abaixo da tabela geralmente temos uma tarja indicando algumas informações. Vamos fazer um novo cadastro clicando aqui no botão novo. No cadastro aqui de estoque pode ser um código comum ou pode ser um código de barras como vimos anteriormente. Note o seguinte, quando o código é relativamente pequeno, representa um número pequeno e não tem letras, porque eu também posso usar letras nesse código aqui, eu posso colocar um A, 2B, pronto, e salvar um produto qualquer aqui, o produto vai funcionar numa boa. Normalmente os códigos são numéricos, e aí eu queria fazer uma observação. Este código aqui de barras, por representar um número grande, o software não vai sugerir um número a mais. Se tivermos simplesmente códigos comuns, eu vou só recortar aqui para criar um código 2, por exemplo, para vocês entenderem como funciona. Notem aqui que eu tenho o código 1 e 2. Na sequência, o código é 3. Se eu clicar em novo, o programa já vai me sugerir esse código 3. Se eu tiver um código relativamente pequeno aqui, vamos dizer que o código seja 1000, o programa vai identificar esse código e quando eu clicar em novo, ele vai adicionar 1. A partir do momento que eu utilizo um código de barras, como esse que estava, aí o sistema entende que você vai utilizar código de barras e nesse ponto ele não vai mais sugerir, porque provavelmente você vai usar mais códigos de barras e menos códigos simples. Então agora se eu apertar em novo, ele não vai me sugerir nada e aí eu vou ter que informar. Nesse caso 2, vou cadastrar uma fruta qualquer aqui, laranja mimo. Pronto, essa laranja ela tem um custo de 20 centavos, minha lucratividade vai ser de 30%, eu tenho a sugestão de 26, então eu vou vender a 25 centavos. Essa opção de desativar este produto, ela serve para que não apareça lá na tela do PDV. Eu vou salvar esse item como desativado, só para a gente ver o efeito, depois eu volto para comentar sobre o restante. Aqui no PDV, quando eu teclo Enter, perceba que só aparecem 2 produtos. Não apareceu esse terceiro recém-cadastrado, porque ele está desativado. Então eu vou voltar para lá, e note que aqui na coluna status ele fica como inativo. Então eu venho para cá, removo a marcação, salvo, e a partir desse momento o item já consta aqui na minha lista quando eu estiver pesquisando. Então voltando ao cadastro, vou pegar o mesmo item para a gente continuar abordando. E do lado direito dá uma sugestão se é para aumentar ou baixar em relação ao preço de venda que está aqui. Se eu colocar 30, por exemplo, ele vai me dar a sugestão de baixar. Como estava 25, ele está dando a sugestão de aumentar. E do lado direito aqui do preço da venda, nós temos a porcentagem de lucro em relação à compra. Esse estoque mínimo, inclusive tem uma orientação aqui do lado direito. Para alterar a quantidade, salve o cadastro e utilize o botão quantidade ou módulo compras. Isso porque nós já cadastramos esse produto e se no cadastro inicial não informamos o estoque inicial do produto, agora na alteração a gente não consegue fazer mais isso. Aqui a gente tem um estoque mínimo, que é aquele estoque padrão que a gente quer que o sistema destaque que o produto está acabando. Então digamos que no caso da laranja eu quero visualizar o destaque quando meu estoque estiver abaixo de 50. Esse código de balança é o código que vai ser utilizado na integração com balança, que veremos também em um vídeo específico sobre a integração com balança e outros periféricos. Se eu marcar aqui como codificar na balança, ele vai gerar um código para a balança no padrão que veremos posteriormente. Essa questão de observação e aplicação é muito útil para quem trabalha com vários itens e os funcionários não têm muita prática. No caso da laranja é óbvio para que serve, mas digamos que fosse peça para carro,
Por exemplo, eu estivesse cadastrando aqui um tipo de parafuso específico. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, parafuso para um carro XXX da marca Y. YYY. Quando eu salvar esse item, a informação vai aparecer aqui embaixo. Então isso facilita para o usuário, principalmente iniciante. Eu vou remover isso aqui. E essa questão aqui de exibir quantidade com 3 casas decimais, exemplo 0,500, é mais para efeito visual na tela do PDV. No caso da laranja não vai fazer muito sentido. Eu vou colocar aqui melancia em quilo, tá? Melancia 1 kg. Eu vou considerar aqui só para facilitar os cálculos, vendo a R$2. Bom, aqui nós temos o seguinte: esse produto, como ele será codificado na balança, mesmo que a gente desmarque essa opção de exibir quantidade com 3 casas decimais, ao salvar, o produto continua marcado como fracionado. Ele não deixa de desmarcar porque, como é utilizado em balança, obviamente a gente pode vender fracionado em gramas. Eu vou desmarcar aqui que ele será codificado na balança e desmarcar essa opção. Agora note que ele não está mais fracionado. E agora, se eu vender aqui a melancia, 1 kg, vai aparecer apenas 1. Se de repente eu vendesse 800 gramas, não existe 3 casas decimais. Então eu vou voltar no estoque, alterar a melancia e dizer que é para exibir com 3 casas decimais. Percebam aqui que ficou fracionado. Então quando eu abro, a melancia passa a aparecer com 3 casas decimais. Agora voltando ao cadastro, aqui nós temos o ajuste de preço de duas formas. Pode ser manual, a gente pode diretamente aqui alterar, ele era 2, vai ficar 2,50. Já foi ajustado aqui para 2,50. E percebam que aqui embaixo, sempre que tem uma alteração, fica registrado: última alteração de preço, dia 13/2/2016, 23 horas, 20 minutos e 47 segundos, que é o momento que estou gravando esse vídeo, de R$2 para 2,50. Subiu. Se eu baixar, 1,99. Vai me trazer a informação que de 2,50 para 1,99 baixou. E aqui é a informação da última venda desse produto, que foi dia 13 de fevereiro de 2016. Temos também o ajuste automático. Esse exige um pouco mais de atenção e cuidado, porque nem sempre dá para a gente voltar. No caso do valor, por exemplo, eu tenho aqui o preço atual de 1,40. Aqui, se eu der um ajuste de 25%, após o ajuste vai para 1,75. Note que isso aqui foi automático, não fui eu que fiz manualmente. Então, se eu pressionar F12, eu vou aplicar um por um. Se eu apertar Ctrl F12, ele vai aplicar o ajuste em todos os produtos. E isso é relativamente perigoso. Se você fizer acidentalmente, corre o risco de você não conseguir desfazer. Principalmente em termos de porcentagem. Se você tem um produto de R$100 e aplica 20%, o produto vai passar a custar R$120. Se você tentar corrigir, reduzindo 20% de 120, dá R$24. Você vai chegar a R$96, o que é diferente dos 100 que você tinha. Então tenham cuidado com essa questão aí de porcentagem. Eu posso colocar em valor também. Então, para a gente exemplificar, eu vou pedir para alterar esse preço automaticamente e vou pedir que aumente R$1 em todos. Vem a pergunta orientando que, se não quiser aplicar em todos os produtos, a gente pode pegar só alguns. Isso a gente primeiro aplicaria um filtro. Para a gente ver melhor, eu vou colocar um outro produto só com a palavra produto. Então, digamos que eu quisesse alterar automaticamente apenas os produtos que contenham o trecho produto. Eu venho aqui em automático. Se eu apertar Ctrl F12, ele vai aplicar em tudo. Não é isso que eu pretendo. Então eu vou filtrar aqui tudo que contém apenas a palavra produto, que são esses dois. E agora sim, eu vou fazer o ajuste automático, pedindo que acrescente R$1 em cada um. Teremos 3 e 2,40 no final do processo. Então, Ctrl F12. Se eu disser sim, ainda vou ter um outro alerta. Pode confirmar, aguarde até o final. Fez o ajuste. 3 e 2,40. Eu posso usar o sinal negativo. Assim como eu aumentei, eu posso reduzir aqui, menos 1. E aí eu vou ter o mesmo efeito, só que reduzindo. Vai voltar para R$2 e 1,40. Sim, acabei de desfazer o que tinha feito. E isso você pode fazer em toda a sua lista de produtos. Para isso é só remover o filtro. Que aí você pode dar um clique duplo aqui, ou voltar no filtro, deixar em branco e teclar Enter. Voltaram todos os produtos. E em todos você fazer o ajuste. Agora lembre, se fizer errado, você corre um risco muito grande de perder boa parte de suas informações. Atualizar isso é muito útil quando se está em rede.
Digamos que você começa a cadastrar vários itens e uma outra pessoa em uma outra máquina na rede também está fazendo os cadastros. O que ela faz lá não vem visualmente aqui para a sua tela. Vai para o banco de dados, mas você não consegue visualizar. Ao pressionar atualizar, todas as informações da rede aparecem na sua tela. Tem o mesmo efeito se você fechar e abrir novamente. Sempre que você abre, atualiza as informações. O filtro é como vimos, ele pega por partes, por exemplo, com a letra A. 3 produtos possuem a letra A. Se eu filtrar apenas produtos que tenham a palavra produto, vai filtrar só com isso. Diferente de localizar, ele só busca pela parte inicial ou o nome completo. Então, se eu procurar, por exemplo, 1 kg, não tem nenhum produto cadastrado, embora tenha ali melancia de 1 kg que eu poderia encontrar aqui pelo filtro. Mas pela localização eu tenho que digitar a parte inicial. Então, se eu colocar produto, ele localiza a primeira palavra que começa com produto. Relatórios, nós temos várias opções, basta você indicar o número. Por exemplo, quais os produtos que estão com quantidade menor ou igual ao estoque mínimo. Então, se eu colocar o 1, vão aparecer todos porque ou estão zerados ou negativos. Se eu der uma entrada na melancia que tem o estoque mínimo de 50 e eu vou dar uma entrada de 100, o estoque atual agora está maior. Então, ele não vai aparecer nesse relatório 1 quem está a menos, porque agora a melancia está a mais. E aí temos outros relatórios, menor igual a zero, diferente de zero, maior que zero e todos os produtos. Observando, no final você tem um resumo da quantidade total de produtos, valor total de custo, valor total de vendas e o valor total de lucro. E uma outra coisa interessante é em relação a essas colunas aqui que podem ser omitidas. Eventualmente você não quer que outras pessoas vejam o lucro nem o custo. Então qualquer relatório que você emita aqui vai sair com a coluna em branco. Tá? Omitir custo e lucro. Finalizamos o cadastro de produtos e vamos para o tópico 2, onde faremos as configurações gerais em relação ao estoque. A gente pode organizar os produtos por código ou por nome, ou por data de última venda. Pelo nome é como estava e pelo código ele vai organizar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E essa outra configuração, alterar preço automaticamente para o valor sugerido ou manter o preço como ele estiver. Ele estava assim, então quando dava a sugestão de aumento de preço, a gente tinha que aumentar manualmente. Se eu deixar aqui para alterar automaticamente, no cadastro, eu tenho um custo de R$1, por exemplo, e eu quero o lucro de 30%. Então ele mudou automaticamente lá para 1,30 sem que eu digitasse nada. Se eu mudar aqui para R$2, ele muda para 2,60 sem que eu altere. Eu posso voltar aqui e fazer a alteração tranquilamente. Mas se eu alterar aqui de novo, temos R$3, ele muda automaticamente. E nas configurações administrativas, nós temos o seguinte: exibir quantidade em estoque ao localizar o produto. Essa quantidade diz respeito a essa informação que aparece quando a gente tecla Enter, essa coluna da esquerda. Se marcarmos lá para não aparecer, o usuário aí do PDV não vai ter acesso a essa informação. Ela aparece em branco, ele só vai ter acesso ao nome e preço. Também podemos configurar para vender com ou sem estoque negativo. Estávamos conseguindo vender sem ter estoque porque aqui estava permitindo. Se eu disser não, você não vai conseguir mais vender nenhum desses produtos que estejam sem estoque. Então o produto A não tem, olha, aqui está negativo, essa melancia a gente consegue vender, certo? Porque tem estoque. No caso da água mineral está negativo, se eu tentar vender, não vai. Terminamos o segundo tópico, vamos para o terceiro e último tópico relacionado ao estoque, que refere-se à entrada manual e à entrada automática. A entrada manual é essa que podemos fazer diretamente daqui do estoque. Por exemplo, temos a quantidade aqui de negativa de menos 75 e eu posso dar uma entrada diretamente aqui, informando que chegaram 100 produtos. Ele já aumenta, no caso, descontou os 75 que estavam negativos e aumentou 25. Se eu quiser reduzir uma quantidade, digamos que houve perda no estoque, perderam 2 objetos desse, quando eu fizer menos 2 ele vai reduzir de 25 para 23 e aí ele vai dando baixa. Damos entrada. A forma automática é através do módulo compras. Clicamos em lançar nova compra, fornecedor, não temos nenhum, vamos fazer aqui um cadastro, escolhemos o fornecedor, lançamos o número da nota dele, 1, 2, 3, prosseguimos teclando F12 ou pressionando o botão prosseguir para os itens e aqui fazemos o lançamento
idêntico ao que fazemos lá no PDV. Tem 23, eu vou dizer que chegaram 7, para arredondar essas quantidades. O valor de compra ele pega do estoque, que o último foi 67, mas digamos que houve um aumento, veio agora 69. O próximo item é a melancia, estava 1,99, tem 97,2, eu vou colocar 2,8. O preço de compra era 1, mas agora veio a 1,50. O próximo item era o produto... desse não veio. E esse produto de teste tinha menos 77, eu vou colocar que chegaram 77 para ficar zerado o estoque. Então eu vou colocar aqui 77, o preço de custo era 1, ele chegou a 1,25. Então eu teclo aqui Enter, terminei de lançar meus itens, agora eu vou prosseguir com F12. Eu recomendo que você leia as informações, instruções auxiliares que constam ao lado de cada um dos botões. Pronto, aqui nós temos um resumo, onde a gente pode ajustar o preço. Então aqui, considerando esse último custo que nós lançamos e a porcentagem que está cadastrada, o programa dá uma sugestão aqui, fica a nosso critério aqui, baixar ou aumentar. Então nesse caso eu vou manter R$1, esse também 1,99, está sugerindo para baixar, vou ajustar esse para 1,95 e esse outro vou aumentar para 1,60. E ao finalizar, você fez o lançamento no estoque, ajustou os preços de forma automática. Voltando lá no estoque, nós podemos perceber que aqui agora o produto, a melancia tem 100, aqui a quantidade atual está 30 e o estoque 00. Então, essas são as duas formas de entrada. E a saída é a que nós já conhecemos aqui no PDV. Com isso, finalizamos o terceiro e último tópico. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço e até mais.